Glória a Deus. Então, começamos aí a nossa gravação e a nossa aula de hoje, irmãos. Então, vamos lá. Nós vamos introduzir o nosso modo de hermenêutica e filosofia, tá bom? Ao longo das aulas vai ficar um pouco mais claro por que hermenêutica e filosofia, o que, né, uma tem a ver com a outra e qual que é a relação das duas para nós aqui no estudo da teologia, tá? São dois temas distintos, com certeza, bem definidos, cada um tem seu campo de atuação bem delimitado, e o que nós vamos fazer aqui é usar eles, para a glória de Deus, com certeza. Então, sem mais delongas, não é? O que nós temos por objetivo? Por que falar de hermenêutica e de filosofia? E aí nós vamos ver, tá bom? Não só nessa aula, mas ao longo das demais, a definição desses termos, né? Agora, um pouquinho antes de começar a gravação, a gente, inclusive, conversava disso, a hermenêutica ela é uma definição bem popular e comum, que é de interpretação de texto, e isso está correto, né? E o que nós queremos aqui é aprofundar esse entendimento. Nós queremos colocar um porenzinho e um pouquinho mais fundo ali, para entender que, por exemplo, falando uma linguagem mais difícil, a hermenêutica está nos nossos pressupostos. Então, talvez muitas vezes quando a gente debate interpretação de texto, o que acontece é que muitas vezes aquela pessoa que interpreta uma passagem, ela nunca vai ver aquela passagem de forma diferente, porque ela já chega com pressupostos interpretativos. Então, nosso objetivo aqui não é só dar ferramentas, é nos fazer refletir sobre a hermenêutica. E, obviamente, o papel da reflexão mais crítica, mais acurada, ele tradicionalmente sempre é da filosofia, não é? Para quem não sabe, eu tenho pós-graduação em filosofia teológica, então é filosofia voltada mais para essa área da teologia, e uma coisa que eu posso compartilhar com os irmãos, assim, de coração, que realmente mudou muito a minha perspectiva, foi o estudo da filosofia, foi estudar filósofos, foi entender a forma como eles viam o mundo, porque o que todo filósofo basicamente fez em toda a história foi interpretar o mundo, né? Eu vou dar um exemplo bem simples, e acho que todo mundo aqui vai entender, que é de política. Karl Marx, ele interpretou o mundo a partir do quê? De conceitos materialistas. Ele interpretou o mundo basicamente com a ideia de que se a pessoa produzir, ela receber bem, tiver satisfação naquilo que ela recebe, e não tiver burguês, o mundo vai ser um lugar melhor. Como se o trabalho ou a economia fosse uma coisa central na vida das pessoas, né? Se você vai, por exemplo, ler ou entender um pouco como esse autor, o Karl Marx, ele via o mundo, dificilmente você vê, por exemplo, uma ideia de um trabalho por vocação. Não, o trabalho ali é por troca. Então, o que todo filósofo fez, né? Ele se deu a interpretar o mundo. Inclusive, o Marx, eu usei ele de propósito porque ele disse que ele tinha uma outra pretensão, de transformar o mundo, né? De fazer uma revolução. Então, a minha experiência com a filosofia ela foi muito positiva, nesse sentido de reflexão, e ela me deu uma nova perspectiva e me possibilitou, né, me possibilitou demais a ideia de interpretar o mundo à minha volta. Então, qual é o objetivo das nossas aulas? É justamente fazer esse exercício, tá bom? Eu quero que essas aulas nos ajudem a compreender a nossa fé. Esse é o meu objetivo, é compreender a fé. Não é que a gente saia daqui mais hermeneutas ou que a gente saia daqui filósofos, mas é que a gente saia daqui mais cristãos, não é? Eu parto aqui daquela ideia de Santo Agostinho, que quando eu amo algo, eu quero conhecer aquele algo.
E quanto mais eu conheço algo, mais eu amo. Essa relação entre amor e conhecimento, ela é muito profunda. E ela não pode ser desfeita. Eu penso assim eu creio, não é? Ah, para exemplificar isso muito bem, sei que todo mundo aqui já foi jovem, apaixonado, e quando você está apaixonado, o que você mais quer, com certeza, é conhecer aquela pessoa. É saber o que ela come, é saber o que ela vai fazer, é saber o que ela está pensando, não é? Porque o amor não envolve só sentimento, não envolve só satisfação no sentido de contentamento, mas você quer mais, né? E o amor, ele se relaciona dessa maneira com o conhecimento, inclusive com o de Deus. Nós temos esse anseio, né, por uma fé que busca entendimento, ok? Só para confirmar, tá bom meu áudio para todo mundo? Não está muito baixo, muito alto? Como é que tá por aí? Ok. Então, se tá bom, tá ótimo. E o que nós vamos fazer então, com essas aulas aqui, objetivando a nossa, né, crescimento na fé, é evidenciar. Então, nós vamos deixar bem claro para os irmãos aqui, eu vou procurar ser o mais claro possível, tá? Na demonstração de que a teologia nossa, ela é construída através da hermenêutica e da filosofia. Você fala assim, não, eu construo teologia a partir de versículo bíblico. Com certeza, isso não se discute. A verdade é isso que eu espero, que a sua teologia seja construída, né, com base na Bíblia, não com base no que você acha, né, não com base nas Crônicas de Nárnia, que é um bom livro do Lewis, ou qualquer outra coisa. Mas esses versículos exigem hermenêutica, exigem interpretação, exigem filosofia, exigem reflexão, não é? Vamos dar um exemplo simples aqui, bem simples. Quando Jesus fala o seguinte, é mais fácil, né, ele afirma para os discípulos, é mais fácil, se não me engano, um camelo passar pelo buraco da agulha. Acho que é alguma coisa assim. Não me recordo agora. Essa é uma passagem que você pode simplesmente falar, ok, como que eu interpreto? Eu interpreto do jeito mais simples, eu interpreto buscando, né, uma compreensão etimológica, né? Etimologia é o estudo da palavra. Né, e aí eu vou tentar entender aquelas palavras ali mais próximas da época dele, o que queriam significar. Eu vou procurar entender o contexto, o que o camelo significa, o que o buraco da agulha significa naquele tempo. Então, ou seja, esse é um exemplo simples para a gente chegar a uma conclusão também bem simples, que acho que todos os irmãos têm aqui, né? Mas vamos deixar bem claro. Não se trata só sobre textos bíblicos. Não se trata só de ler uma passagem e falar isso que está escrito. Não é? Obviamente, a Bíblia ela é muito clara naquilo que ela quer comunicar e existem passagens que, no nosso, digamos assim, entendimento inicial, numa primeira leitura, parecem desconexas ou parecem difíceis, né? Também é importante a gente ter em mente que doutrinas que não são aquelas primárias, as centrais, elas muitas vezes são tratadas com liberdade, né? Existem, por exemplo, temas que a Bíblia só cita, né? Eu vou dar um deles, talvez os irmãos não tenham noção, mas é, a questão do anjo da guarda, né? Ela é uma narrativa da Bíblia. O que mais que eu não lembro? Eu não lembro agora se é oração pelos mortos também, mas se eu não me engano, tem pelo menos uns dois, três costumes, práticas que nós não temos, doutrinas que nós não achamos corretas, mas elas são citadas na Bíblia. E aí vem a pergunta: se pelo simples fato delas ser citada na Bíblia, está correta? Deus inseriu, está certo ou não? Ou a Bíblia insere só para mostrar que existia ou que está errado? Tudo isso
né, irmãos? A gente vai perceber que não se resolve só com o texto, tá? Contexto aqui eu não estou diminuindo a Bíblia. Só estou dizendo, não se resolve com o texto no sentido de ler e de falar, é isso, né? Existe interpretação, existe reflexão, ok? Certo? Glória a Deus. Tá. Caso algum dos irmãos aí tenha dúvida, abre o microfone ou levanta a mão, pergunta. Eu quero, irmãos, que a nossa aula seja o mais interativa possível, tá bom? Quero que os irmãos realmente comentem e fale tudo aí. Tem que ser um tempo muito produtivo para nós, tá? Até porque o que acontece? Esse tema eu já vi na pós, em filosofia, como eu comentei, e agora eu tive uma aula também bem ligada ao tema, no mestrado em teologia sistemática. Então, às vezes pode ser que a gente, na empolgação por ter o tema, solta ele, né, aí no ar. E aí talvez você perca um ponto, boy, ou não tenha uma base para talvez se inteirar melhor do assunto, tá? E eu, de coração, eu quero que todos estejam aprendendo, ok? Então, dúvida é simples. Irmão, ó, por favor, não é? Vou aproveitar o gancho aí do Rogério. Ei, ô pastor, me ajuda aí. Né? Ainda não estou muito acostumado, o pessoal me chamando de pastor, não. Mas, vamos lá, então. Como que nós definiremos, tá bom, os nossos termos? Então, isso é muito importante. Se eu vou falar sobre hermenêutica e filosofia, o que é hermenêutica e o que é filosofia? E eu sei que existem várias interpretações, tá? Eu estou ciente disso, e eu quero trazer aqui para nós, na hermenêutica, uma mais comum, e na filosofia, uma nem tanto comum, que talvez gere mais discordância, tá? Mas eu quero trazê-las aqui para os devidos, ok? Então, eu quero trazer esses temas da forma como eu defini aqui para nosso objetivo, que é edificação da fé, para compreender mais porque nós cremos, no que nós cremos e de que maneira nós cremos. Está visando esse fim, ok? E poder ter outras definições aí, talvez mais, talvez gerais, que agradem mais ouvidos de algum, ou talvez mais técnicas, que agradem aos eruditos, mas essas aqui eu acho que são satisfatórias, né? O Wellington Vinícius comentou aqui, a hermenêutica nesse sentido que você quer falar, né, e passar, ela tipo abre sua mente para uma cosmovisão. Interpretação em várias áreas, não só nisso da Bíblia, mas em outros textos de outros livros. Exatamente, né? A gente muitas vezes, Wellington, vamos até então começar pela definição de hermenêutica, muitas vezes a gente realmente tem hermenêutica nesse sentido, né? Imagina uma linha dela só que no final. Então, só discutindo o texto. E a minha ideia é justamente isso, é mostrar como que ela forma a nossa linha inteira. A hermenêutica está do começo ao fim. A hermenêutica está na cosmovisão, na interpretação do texto, no sentido, né? Ah, como eu disse inicialmente, muitas vezes a pessoa vai chegar àquela conclusão porque é aquela hermenêutica que ela tem, né? São aqueles princípios hermenêuticos, é aquela hermenêutica que rege a visão dela. É assim que ela veio, né? De um jeito bem simples, né? Eu tenho amigos, seja pastores ou irmãos na igreja, que eu sei que se eles lerem aquela determinada passagem, eles vão interpretar daquele jeito, sem ouvir eles. Por que isso? Porque eu já sei como funciona a hermenêutica deles, entende? Então, o que que nós vamos, né, aí, trazendo aqui na definição? Nós vamos dizer que a hermenêutica é a arte da interpretação, tá? Esse tema ele é tomado e definido dessa maneira de forma muito popular na teologia, e eu gosto dele, né? Então, ele inclusive apela para a arte, não técnica, porque ele quer lembrar aqui que a arte tem estilo,
A arte tem jeito, a arte tem espaço para criatividade, não é? Então, eu digo arte da interpretação justamente porque eu acho que ele faz justiça a como tem que ser a interpretação, né? Uma arte, não é uma coisa morta, não é um estudo. Eu gosto muito de etimologia, mas não é um estudo só de palavras, é um estudo que leva em consideração muito mais. E a gente vai ter que tomar cuidado com essa afirmação, mas eu vou fazê-la aqui. A gente tem que ver muito mais além da letra, além da palavra em si. Eu sei que é uma afirmação perigosa, irmãos, mas eu vou explicar bem claramente, né? Aí o Wellington comentou aqui, quando alguém entra no seminário, os professores tentam muitas vezes ter os pressupostos que os estudantes já vêm com isso, para abrir a mente para ideias que eles não conseguem enxergar. Exatamente, não é? Um seminário teológico ruim, infelizmente, faz isso. Ele detona os pressupostos cristãos. E um bom seminário ortodoxo, ele vai fazer isso. Ele também destrói os pressupostos ruins para a gente enxergar, não é? Um caso simples, por exemplo, tem muita gente que não consegue enxergar o juízo de Deus, né? O ímpio, o ateu, eu sei que eu já estou falando de outra coisa, tá? Me desculpe sair tanto assunto. Mas o ímpio, o ateu, ele não consegue entender como que Deus manda matar, como que Deus deixa o povo de Israel passar fome, como que Deus faz eles andarem 40 anos pelo deserto. Não consegue entender. Por quê? Porque a hermenêutica deles, a forma como eles interpretam a Bíblia, o mundo, não permite isso, eles não enxergam, né? Onde eles veem na Bíblia, o que que eles veem? Contradição, erro. Agora, nós, não, né? Nós precisamos, como cristãos, ter os nossos olhos abertos para, então, ter uma leitura correta, né? Nós vamos ver aqui que a Bíblia tem os seus pressupostos, nós vamos ver aqui que a Bíblia tem suas premissas, e nós temos que trabalhar com elas, não é? Nós vamos ter as nossas e não tem como fugir disso, só que nós temos que, dentro das nossas, aprender a ter uma visão mais aberta. Também é uma frase complicada, mas nós vamos entender ela num contexto melhor. Tá? Então, hermenêutica é isso. Essa é a nossa definição de hermenêutica, né? Basicamente, nós vamos entender como a arte de interpretar. E todo mundo interpreta, irmãos. Ou talvez se não percebe isso, é que a gente interpreta tudo, né? Um caso bem curioso que eu tive com o pastor Darcy, inclusive, né? Não me recordo certo, mas deve fazer uns 2 anos ou 3 isso. Ele estava aqui em Marília. Eu lembro que ele falou assim, numa roda que tinha gente e outros pastores, uns amigos. Ele falou assim que o Marcos Graconato, se eu não me engano, já tinha 5 ou 6 igrejas, alguma coisa assim. E depois uma pessoa que acabou a reunião, conversa tudo, ela veio em mim e falou assim, você viu o que o pastor Darcy falou? Eu falei, o quê? Que o Graconato é dono de igreja, que o Graconato tem 5, 6 igrejas. Tá vendo? A pessoa só pensa em número de igreja. Eu falei, cara, olha como que ela vê a frase para mim, como que foi a minha arte da interpretação, a minha hermenêutica, é de que o pastor Darcio está elogiando um bom pastor, que está plantando igreja, que está fazendo um trabalho. E como que foi a visão do outro irmão, porque eu considero ele irmão em Cristo, de que tem ego ali envolvido, de que tem número, que tem, né, coisa de multiplicação e por aí vai. Então você fala, pô, por que duas pessoas veem tão diferente? É por causa da interpretação, né? Aqui tudo bem, eu estou dando um exemplo de cenário, de vida, eu sei que um texto tende a ser um pouco mais objetivo, mas ele também está feito a mesma variação de interpretação. E por isso que a gente tem que entender isso. Por isso que, por exemplo, como uma arte, nós vamos justamente, como uma arte, entender como ela funciona. O Iago perguntou aqui, o que é sola escritura? O sola escritura, Iago, acho que é Iago, né? Porque ele é o
Maiúsculo? Creio que sim. Se for outro nome, me perdoa. Ele é o princípio da reforma, de que nós temos que, inclusive, só ler a Escritura e só entender a Escritura a partir da Escritura, como regra de fé. E ela, acima de tudo, tá? E aí, por exemplo, você vê como é importante o contexto. Por que que esse princípio foi tão relevante na reforma? Porque era muito comum você não ler na época da reforma tanto a Bíblia quanto, por exemplo, as sentenças dos pais da igreja ou dos papas, de bispos, desses homens. Então, você imagina assim, que quando eu quisesse entender uma passagem, eu faria o seguinte, eu não ia na escritura para entender a passagem. Eu ia ler o que Tomás de Aquino diz. Eu ia ver o que Boaventura diz sobre aquilo, o que outras pessoas disseram, não é? Mas até a gente estava estudando esse mestrado, o solo escritura, ele acabou se tornando um problema. Por quê? Porque hoje muita gente, em nome do solo escritura, não conhece tradição. Não se preocupa com a construção teológica dos grandes homens de Deus, né? O homem, aqui eu vou fazer uma crítica a todos nós temos a tendência ao desequilíbrio. Enquanto na época da reforma o grande problema é que as pessoas deixavam a Bíblia de lado e só liam o que os homens falavam sobre a Bíblia, o que é engraçado, né? E um pouco irônico, porque você quer conhecer Deus e em vez de falar com Deus, você fala com quem diz que falou com Deus. Hoje, por exemplo, às vezes seja um problema que as pessoas quase não vão para comentários bíblicos. Hoje, muitas vezes, as pessoas quase não estão interessadas no que a história diz, no que a tradição tem a falar sobre aquele tema, e é importante, né? Nós temos homens de Deus que gastaram, seja horas, dias, meses, anos meditando, estudando, para ter uma interpretação que muitas vezes pode não ser a definitiva, mas que com certeza é muito edificante, é segura, ela é tradicional no melhor sentido possível. Então, o solo escritura, ele é um princípio muito importante, vou fazer várias vezes referência a ele, mas ele está sujeito aqui também, a arte da interpretação, né? Quer ver? Vou dar um exemplo simples. Aqui, quem é irmão de igreja reformada, usa o lema sola escritura, ok? Com certeza. Vai numa igreja mais pentecostal. Lá na igreja pentecostal, você acha que eles não defendem só a escritura? Com certeza, não é? Eu vou pegar uma igreja que é boa, mas que é diferente. Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é pentecostal, tem costumes diferentes. Mas a Assembleia de Deus, seja com vestimenta, com estilo de culto ou com alguma coisa, ela deixa de ser só a escritura? Não. Agora, quando você vê uma igreja tradicional no último e uma Assembleia de Deus, você fala, cara, parece muito diferente. Né? Não, será que estão lendo a mesma Bíblia? Para mim, às vezes, os dois não estão lendo a mesma Bíblia. E eu que estou certo. Né? Mas qual que é a questão? É a interpretação. Né? O Wellington fez um comentário aqui que hoje acontece muitas vezes que alguém quer entender e vai para os comentários bíblicos. É uma preocupação que a gente tem que ter, irmãos. Nós temos que aprender a ler a Bíblia. Isso é uma coisa muito importante da reforma. A ler a Bíblia na dependência do Espírito Santo, na revelação que a Bíblia ela tem, ela possui e vai nos ser dada com o coração humilde, com quem quer buscar e conhecer a Deus, mas também, às vezes, o contrário. A pessoa que lê a Bíblia acha que a interpretação dela é mais correta. Né? Não importa, por exemplo, se ao longo da história outros homens de Deus falaram o contrário. Ele acha que ele sabe. Não é assim. Não é?
E aí ele comenta, nós estamos aprendendo a interpretar por conta própria e pegando coisas prontas. O que eu acho pessoalmente bem complicado é quando a gente pega a coisa pronta, opa, mexi aqui na mesa, no sentido seguinte, vai, então, de preguiça, não é? Então, por exemplo, eu vou pregar um domingo relatório. Em vez de eu meditar na palavra, ver o que Deus quer falar, ver o que Deus tem a dizer para a minha igreja aqui, para o nosso povo, como o mundo de Paulo e o mundo de hoje não são tão diferentes, e eu prefiro ver coisa pronta, né? Com certeza. Mas também é inegável que aqueles que se esmeraram na palavra, aqueles que lutaram por ela, aqueles que realmente edificaram a igreja com a Bíblia, eles têm coisas prontas, né? Que já foi interpretado, e o que cabe a nós? É reflexão crítica, para ver se realmente aquilo, por exemplo, não é uma visão equivocada, para ver se aquilo, por exemplo, não talvez fruto do seu tempo, ou talvez se aquilo, para ser relevante hoje, não tem que ser interpretado de uma maneira mais atual, tá? Eu sei também que isso de interpretar de maneira atual é polêmico, mas calma aí, não é? Eu vou dar um exemplo simples. Admiro muito João Calvino, mas uma coisa para mim que é da interpretação dele que, quando a gente vai ver, não faz tanto sentido, é o fato dele trazer Jesus como arcanjo Miguel, né? A gente tem hoje mais condições, mais material de estudo do que Calvino tinha na época dele. Isso mostra como Calvino era bem melhor que nós, porque fez, né, muito com tão pouco. Mas eu acho que esse é um tema, por exemplo, que a gente tem mais condições de interpretar corretamente, né? Então, desenvolver uma arte mais acurada nesse sentido, e com todo o respeito ao reformador. Então, é isso que nós definimos como hermenêutica. O que é filosofia, né? Eu sei que a palavra filosofia significa amor à sabedoria, eu sei que filosofia é uma matéria própria, tem inclusive uma graduação, eu sei de tudo isso, eu estudei. Né? Mas, para nós encaixarmos ela aqui, eu quero colocar ela como essa reflexão crítica, né? Justamente como esse foguinho, digamos assim, como esse senso que o filósofo tem, né? Eu falei da contribuição que a filosofia trouxe na minha vida, eu acredito que a grande contribuição dela para todos nós, né? Para todos nós, ela é de poder refletir, de não aceitar tudo, de não aceitar qualquer interpretação. Então, o que é muito comum na igreja? Tá, eu vou dizer isso aqui com eu que eu vivi, tá? E não estou tacando pedra na pessoa. Eu já aceitei muita interpretação do Aloysio Silva, que era pastor da videira, porque ele fala bonito, porque sabe colocar as palavras, né? Eu sei que tem gente também, esse é o mal do reformado. Falou bonito, foi prolixo, usou palavra difícil, ganhou a audiência. Mas eu sei também que no lado mais pentecostal, é só o cara gritar. Só o cara falar manto, mistério, pôr força, energia, que todo mundo acredita. Então, a reflexão crítica serve para isso. Para a gente poder falar, peraí, tá certo isso? Como se isso harmoniza na Bíblia? Como isso harmoniza com outros princípios, com a filosofia geral da Bíblia? Então é isso, né? A gente vai definir filosofia e vai utilizar aqui nesse sentido, tá? De refletir criticamente. Então a gente não vai ter menção a filósofos, não vai ficar aqui mencionando sistemas filosóficos, a gente não vai ficar aqui falando de filosofia em si, nós vamos, tá, usar ela nesse sentido. O Rodrigo perguntou se há quatro tipos. A hermenêutica, podemos ver quatro tipos, né? Talvez diga assim, num texto. Na forma de se ler um texto, você vai ter basicamente a gente dizendo que tem um método gramatical, o histórico, o tipológico e o literal, se não me engano. Eu não lembro certinho. Né? O que acontece só que assim, esses métodos a gente sintetiza eles melhores, né? Por exemplo, como é mais comum você falar hoje no método histórico-gramatical.
Ninguém pensa no método histórico só no histórico, entende? Eles tendem a pensar no método histórico já ligado à gramática. Mas nós vamos ver que mais importante do que os tipos são justamente os princípios, tá? Eu mesmo, particularmente eu, tem muitos teólogos que, assim como eu, não ficam seguindo o método, né? Nós, através do quê? De reflexão crítica. Por isso que é importante a filosofia, né? Nós fazemos o quê? Algumas passagens a gente entende mais como simbólica. A gente não aplica o método histórico-gramatical, por exemplo. Então, não é que você vai ter um método e segui-lo. A gente vai ver que a Bíblia mesmo, na sua mensagem, ela não é assim, né? Por exemplo, existem passagens da Bíblia que são extremamente literais e diretivas. Por exemplo, quando ela diz assim, diz o Senhor. Aquele homem de Deus, ele está claramente trazendo uma autoridade. E aqui não cabe. Fala assim, aqui, assim diz o Senhor. Não, Deus quis dizer o contrário. Né? Quando é a alegoria. Alegoria é o que a gente chama também de tipologia, não é? A ideia de alegoria é a mesma da tipologia, que aquela passagem tem que ser interpretada no sentido espiritual, não é? Vou pegar o exemplo do camelo que eu dei lá. Vou pegar ele aqui só para vocês entenderem os tipos, né, de interpretação, como a gente se encaixa. Quando Jesus fala lá, é mais fácil o camelo passar pelo buraco lá ou pelo fio da agulha, como que a gente pode entender aquela passagem? Como, olhando o contexto da época de Jesus, alguns vão dizer que lá em Jerusalém, o animal não entrava pela porta normal, ele entrava por uma outra porta, e essa porta, ela tinha um formato meio que assim, pontiagudo, né? Não é um triângulo, meio assim. E se você reparar esse formato assim, ele parece mais com um buraco de uma agulha. E o detalhe é que o camelo, para passar por lá, ele tinha que abaixar e arrancar bagagem. Então, quem é muito a favor dessa ideia de contexto histórico e tudo mais, vai dizer o quê? Ó, essa passagem, ela claramente significa que para você entrar no reino de Deus, você, como camelo, tem que se livrar da sua bagagem e se humilhar. Mas você entra. Pode ser, não sei, né? Quando alguém pensa mais em questão, por exemplo, de um método literal ali na gramática, ele vai dizer que a gente, embora traduziu como camelo, a palavra ali é camelós. E camelós era uma corda, né, que ela é trançada ali, os fios, igual você tem nas cordas em que você vai trançando os fios. Ou seja, que para ele passar pelo buraco da agulha, ele tem que ser muito torcido ali. E pensa em alegoria, Rodrigo, por exemplo, nessa passagem de Jesus e do rico. Ele vai falar o quê? Eu já usei isso. Não estou dizendo que é errado, tá? Já usei essa passagem. Sou pecador. Que Jesus, ele fala o seguinte: o camelo pode passar pelo buraco da agulha? Não. Então, se ele não pode, é, é impossível para ele, o fato é de que, para um rico entrar no reino dos céus, ele não pode. É impossível. E aí vem a alegoria, aí vem a espiritualização. Né? Mas e se, né, eu falava, e se por um acaso o camelo fosse transformado em nova criatura? Aí os irmãos pentecostais já, glória a Deus, aleluia! E a gente espiritualiza e vai embora. Né? Não, ele fosse transformado num bichinho muito menor. Aí ele passaria. Então, a alegoria, ela tende a fazer isso. Qual que é o grande problema? Eu vou já fazer uma crítica aqui, apesar de a gente estar nas definições, né? A alegoria muitas vezes tende a desvalorizar o texto, muitas vezes a alegoria tende a desvalorizar o contexto, e muitas vezes a alegoria, ela tira esse princípio do só escritura, da Bíblia como autoridade. Porque eu, o intérprete, me torno, então, a última palavra. Porque eu posso dizer o que qualquer coisa é. Eu vou dar um exemplo, tá? Citando novamente aqui, que eu já vi o pastor Alício Silva da Videira fazer várias vezes.
Ele pegava o pai Abraão, pai da fé, e usava Abraão em tudo quanto é tipo de alegoria. Abraão já foi Jesus, Abraão já foi isso, Abraão já foi aquilo, Abraão é um monte de coisa. Você fala, caramba, Abraão é tudo, Abraão não é nada. Né? O Abraão é um cara elástico, é o senhor fantástico. Mas será que é assim que Deus vê Abraão? Será que é assim que a Bíblia mostra Abraão? Ou ele é um personagem muito bem definido? É um homem que a Bíblia mostra certinho o caráter, as ideias, o coração dele. Mas esse é um problema da alegoria, tá? Que a gente vai ver com certeza ao longo das nossas aulas, tá? Isso, os irmãos fiquem em paz que nós vamos ver. Então, por quê? Né? Nós vamos trazer essas definições para os irmãos. Tá? E se alguém tiver mais dúvida, irmão, manda aí. Por que, então, dessas definições? Qual a relevância, qual a importância, por que a justificativa delas? Tá? Na hermenêutica, é evidente que nós temos que entender que nós não fazemos apenas leitura da Bíblia. Tá? Como eu já falei, eu quero deixar isso bem claro, irmãos. Tá? Nós somos muito ingênuos, bobinhos e infantis se achamos que fazemos apenas uma leitura da Bíblia. Nós não fazemos, tá? Nós não fazemos apenas leitura da Bíblia. Você não abre só sua Bíblia e está lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho e fala, glória a Deus. Não. Até a sua definição de mundo, como você interpreta essa palavra, faz toda a diferença, tá? Então, nós interpretamos a Bíblia, tá? Seja intencional ou não. E aí, quando é intencional, tá? Eu não vejo problema. Como, por exemplo, a gente está fazendo agora aqui, discutindo sobre Jesus, o rico, o camelo e o buraco da agulha. Agora, o grande perigo, muitas vezes, é quando nós fazemos de forma não intencional. E, principalmente, sem as ferramentas corretas. Ter um coração correto. Quando eu falo assim, tem que ser assim porque eu creio assim, porque eu quero assim. Deus tem que salvar todo mundo porque na minha cabeça ele tem que salvar. Então, tudo que eu leio na Bíblia que diz que ele tem que salvar, eu vou pegar para mim. Tudo que for complicado, eu vou distorcer, porque ele tem que fazer o que eu quero. Isso acontece, tá? E não fazendo uma crítica, mas criticando, também no meio reformado. Né? Ah, nós vamos ver aqui, inclusive durante essas aulas, que o solo escritura, sim, da reforma protestante, também é hermenêutico. O solo escritura não é um princípio só de ler Bíblia e está lá na Bíblia. Aqui, a Bíblia diz lá em João 1, só escritura. E aí eu entendi que é só escritura, não. O solo escritura vai estar dentro dessa arte aqui, ó, da interpretação. O solo escritura exige de nós reflexão crítica. Senão, nós vamos estar lá fazendo qualquer maluquice na nossa igreja, o nosso culto vai ser qualquer coisa, comercial da Rinode, da Shopee, e a gente vai falar que é só a escritura. Vamos falar, não, mas não está nada fora da escritura aqui. Só as escrituras aqui. Então, esse princípio também, com certeza, está dentro. Tá? E na filosofia, tá? Nós vamos dar essa definição de reflexão crítica, porque, embora o nosso amor maior seja Cristo, com certeza, nós não temos dúvida disso, então nosso amor maior não é o conhecimento, a sabedoria, mas é a Cristo, e amar a Cristo nos leva a querer conhecer Ele mais, nós temos uma ordem. Qual que é a ordem que nós temos na Bíblia? É analisar o que está lendo. Né? É literalmente ser como os bereanos, que confirmam, que não aceitam tudo o que diz. Tá? Ah, mas é o pastor que diz, é o Papa que diz, é o João Calvino que diz, é o Agostinho que diz, não tem problema. Nós precisamos refletir de forma crítica, tá? Porque os nossos pastores, que são homens de Deus, eles estão sujeitos a erros, como qualquer outra na história, e também eles são condicionados e sujeitos à reflexão deles, né? A capacidade deles de refletir
sobre determinados temas. E não tem nada de errado nisso, irmãos. Né? Eu digo sem problema nenhum. Eu tenho mais desenvoltura e facilidade para refletir sobre temas como filosofia, sobre temas sistemáticos, por exemplo, mas em contrapartida, eu quase não tenho desenvoltura para falar de outros temas, como, por exemplo, uma coisa que eu acho uma loucura é a lógica modal. Eu sei que muita gente nem sabe o que é isso, né? Mas é uma área da filosofia. Filosofia da linguagem eu acho uma maluquice. Então, entende que talvez porque eu não tenho esses conhecimentos tão acurados como eu deveria, posso ser na média um pouco abaixo, esses conhecimentos é que talvez me dariam mais ferramentas para interpretar melhor ou alguma determinada passagem ou uma doutrina. Então, talvez algum tema que eu vou falar, com certeza não vai ser a melhor palavra sobre aquele tema. E está tudo bem. O que acontece como nós? O que nós não podemos? Só aceitar tudo e falar amém. Está tudo bem a gente ter as nossas limitações. Mas para nós, o que não pode estar tudo bem? Se o nosso maior amor não for Cristo, e se a gente não analisar o que está lendo? Se a gente não tiver entendimento, só aceitar. Ah, beleza, o pastor falou, alguém falou, tá bom, concordo. Não, 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 de maneira alguma. Né? O que ele está dizendo está certo. Né? Eu sei que recentemente a gente teve aula de pregação. É refletir criticamente. E o que ele está dizendo é a Bíblia? Eu já vi isso. Pessoa que ele abre a Bíblia e a passagem está falando, por exemplo, de alegria. E a pessoa fala que é sofrimento. A passagem está falando que Deus vai dar juízo. E a pessoa fala que, por exemplo, Deus é soberano, que não está tão fora, mas não é a passagem em si. O que está faltando ali? É análise, é uma reflexão crítica, certo? Ah, Rodrigo vai dizer, vemos bastante interpretações no meio reformado. Uma é certa, outra errada, ou ambas estão certas. Isso se baseia no pressuposto de cada um, exemplos batista e presbiteriano. Ah, cara, eu particularmente penso que assim, que em questões são fundamentais, tem certo e errado, tá? E porque elas são, a gente vai entrar nisso mais para frente, né? Mas só para adiantar para os irmãos, porque elas são claras na Bíblia. Então, independente assim, que você, mesmo que você tenha princípios malucos, mas tem um princípio básico, fundamental, você vai chegar naquela conclusão, né? Vamos pensar num exemplo simples, 1 mais 1 é 2. Agora, tem passagens na Bíblia, com certeza é como uma fórmula de Bhaskara, é como equações de segundo grau e coisas mais complexas, que aí talvez você pode errar um pouquinho. Agora, quando você fala, peraí, aqui é uma mensagem aqui da Uslane. Agora, quando você fala, Rodrigo, que se ambas estão certas, eu acredito que assim, depende, o que, por exemplo, é aquela interpretação. No geral, só tem interpretações certas na Bíblia, aquelas que têm, às vezes, mais a ver com profecia. Mas, por exemplo, se a gente fala em questões éticas na Bíblia, não tem como. Por exemplo, eu falar que não matar e não matar, o irmão falar que não matar por exemplo, abraçar a pessoa. Não, abraçar é uma interpretação errada. Porque não matar é não matar. Embora a hora que eu abraço eu não mate, mas é uma outra atitude. Então, tem algumas passagens, mas acho que elas são mais delimitadas. Né? A maioria delas vai ter uma interpretação mais objetiva, com certeza. E o que você bem pontuou, que se baseia no pressuposto, com certeza, é o que a gente vai ver aqui mais nas aulas. Se baseia muito, muito, muito no pressuposto. Não é? E aí temos o exemplo do batismo presbiteriano. Eu não diria, por exemplo, que batistas presbiterianos estão certos. Com certeza existe uma maneira mais correta, que é a batista. Brincadeira, brincadeira, sem
sem brigas. Mas esse é um caso, por exemplo, que ele é periférico, ele não é relevante, não é? Mas existe, por exemplo, o presbiteriano, como que ele interpreta o batismo infantil? O grande argumento dele é a luz do... Como é que é o nome daquele negócio lá do homem? Você cortava lá o negocinho dele, esqueci o nome. É tanta piadinha. Da circuncisão. E o Batista fala, não. Por exemplo, para nós, claramente, a circuncisão não é um sinal de batismo. Não me lembro agora, mas acho que é 2 Coríntios 10:2. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel foi batizado não na circuncisão, mas foi batizado nas águas, passando pelo mar. Então, é uma questão de interpretação, com certeza, do presbiteriano para o batista. E que muitas vezes a discussão não está no texto em si, está mais em pressupostos, né? Principalmente no lado presbiteriano, né, que deveria ler mais a Bíblia. Brincadeira, brincadeira, tá? Eu aprendo muito com eles. A gente sabe que o nível, vamos admitir, no presbiterianismo, no geral, é um pouquinho melhor que os outros. A Eslaine comentou que algumas pessoas dizem que, pela pessoa ser pastor, não se deve questionar uma autoridade. Por exemplo, esse é um ensino, né? Não se deve questionar uma autoridade. Eu já vi isso. Isso é comum em algumas igrejas. Mas, por exemplo, será que a Bíblia apoia isso? Interpretação. A gente tem uma passagem muito famosa sobre isso, que é Romanos 13, sobre autoridade e tudo mais. Mas também cabe sobre interpretação, né? Um tema até dentro disso, Jane, é aquela questão do nazismo. Recentemente eu assisti o filme do Dietrich Bonhoeffer. É um filme novo, acho que é de 2024, é o desse ano, que é muito bacana, conta a história dele. E qual que foi, nem é o grande tema do filme, mas para mim ficou muito a reflexão, é o seguinte, será que ele está correto? Será que Bonhoeffer interpretou corretamente a Bíblia? Por quê que eu digo isso? Se você parar para pensar, é, Bonhoeffer ele tem uma ideia de desobediência civil, de que você podia matar o Hitler, o Führer, porque ele era mau. Tem toda uma construção no pensamento do Bonhoeffer que, para mim, algumas dessas interpretações estão além da Bíblia. Então, por exemplo, eu e Bonhoeffer discordaríamos aqui de determinadas interpretações. Fica aqui a dica de filme aí, Oslane, também para os irmãos, o do Bonhoeffer, que é muito bom. Acho que é desse ano, no máximo do ano passado, é recente, é legal, é um filme bem calminho, com enredo bem explicado, e vai mostrar vários momentos da vida dele. Então, por exemplo, aí você pergunta se isso se estende de explorador líder, qual é a minha opinião? Bem, a minha opinião é que não se deve questionar à luz da Bíblia, questionar no sentido de entendimento, ela é irreal. E é o que muitas vezes eles distorcem. Você quer entender e o líder acha que aquilo é uma ameaça. Tá? Geralmente, quem não gosta de ser questionado, Oslane, é quem não sabe das coisas, né? E quem, além de não saber, é arrogante. Eu posso ser questionado aqui e, com certeza, falar, não sei. Mas por que que eu tenho essa naturalidade de falar não sei? Porque eu já estudei bastante. E, geralmente, quanto mais você estuda, você vê que você menos sabe. Um princípio filosófico aqui, falei que não ia fazer muita referência, mas vou fazer, só uma, hoje, é de Sócrates. Ele falava o quê? Só sei que nada sei. E isso a gente conhece. Porém, o que que ele continua dizendo? Que o fato de eu saber que não sei me coloca na frente de quem acha
sabe alguma coisa. Que loucura! O que ele está dizendo em contrapartida? É que quando você tem consciência da sua ignorância, você simplesmente não quer saber de tudo. A partir do momento que você sabe que não sabe, você procura saber, você tem uma vantagem, né? E você vai questionar. Porque se eu estou na posição que eu sei que eu sou ignorante, que eu não conheço, o próximo passo é querer conhecer, é querer aprender. Então, líderes que geralmente são inquestionáveis são pessoas que pararam de aprender. E, para mim, pessoas que pararam de aprender têm que parar de ensinar. Não é? Mas isso existe. O que a gente tem que, assim, eu vou dizer com muito amor cristão, é procurar pessoas que queiram ensinar. E agora, usando outro sentido de questionar, quando a gente quer pessoas que não ousam ser questionadas, a primeira questão óbvia que a gente tem que fazer é orar por eles, com toda oportunidade, tentar mostrar para eles uma visão diferente e abrir, né? E literalmente questionar, né? Fazer refletir. Eu posso dar alguns exemplos aqui da nossa igreja de coisas que eu queria mudar com os irmãos, com as pessoas, e não dava certo. E foi meses, meses, não é? E aí, o que que acontece? Até que o momento o pastor, ele falou, cara, eu vou refletir sobre isso. Então, assim, foi com calma, não fui questionando ou cobrando o pastor, fui colocando ponto a ponto. Então, fui construindo até uma hora que o peso do argumento cedeu. E aí, deixa eu ver aqui, você fala assim, se alguém exerce uma função, foi necessariamente Deus quem colocou. Se sim, como questionar o que está sendo pregado? Certo. Um princípio muito importante para a gente entender aqui, e você vê aqui, eu não vou nem recorrer a uma hermenêutica profunda, mas é que a Bíblia deixa claro que Deus quem coloca, né? Mas é Deus quem coloca funções, não é Deus que coloca pessoas. Então, vou dar um exemplo bem simples. A Bíblia fala o quê? Honre teu pai, tua mãe, para que os seus dias vão bem. A Bíblia não fala para mim, honre lá, minha mãe chama Zilene, meu pai Denilson. Honre a Zilene e o Denilson. Por quê? Porque o que está por trás da Bíblia é o princípio, que Deus colocou aquela autoridade. Não é? Um exemplo mais simples disso, o exército, você tem que bater continência lá. Nem sei se esse é o movimento certo. Você tem que bater continência. E por que você bate continência? É para o homem? É para o general Márcio? Não. É para a patente. É que aquela autoridade representa algo, entendeu? Representa a ordem, tem uma correspondência. E aí você pergunta assim, como que se foi Deus que colocou aquela pessoa, eu vou questionar o que está sendo pregado? Isso aqui, apesar de parecer muito complexo, eu sei que no dia a dia é complexo, mas na nossa teoria aqui é mais simples. Por quê? Aquela pessoa é colocada por Deus. Então ela tem que representar Deus. Se ela não representa, ela está fora da autoridade divina, não é? Então, por exemplo, o pastor. O pastor é uma autoridade teológica? Com certeza. Se ele não utiliza princípios teológicos, ele está fugindo disso, entendeu? Eu não quero ser muito duro aqui, mas é como se ele estivesse traindo a autoridade que ele recebeu, né? De certa maneira, aí eu não tenho como julgar cada contexto, mas muitas vezes é porque o pastor abusa da autoridade que ele recebeu, ele tem que ser corrigido, é porque ele não tem ciência dessa autoridade, então às vezes ele esquece que a autoridade maior que é dele é de Deus, e depois é dele, ele às vezes esquece disso, falta essa ciência, e por aí vai. Então, o que a gente primeiramente faz no sentido de questionar, é de tentar levar à reflexão crítica, né? Por exemplo, se a pessoa está pregando alguma coisa que está fora, a gente tenta mostrar a harmonia da Bíblia, que a Bíblia não se contradiz, e que talvez aquilo que ele está dizendo contradiz um outro ponto da Bíblia, e deixa ele pensar. O que a gente também pode mostrar
é que todo aquele contexto vai para uma direção diferente, como eu falei. Ah, mas a passagem aqui eu acho que é de sofrimento, eu acho que é de soberania divina. Não, a passagem aqui, por exemplo, é de cruz. Ah, tem a ver, mas é de cruz. Você entendeu? Nós temos que ser objetivos. E aí, o Slane pergunta aqui sobre a questão de alguém ser levantado a uma determinada função, sobre o ponto de que se está lá é porque Deus permitiu. Com certeza, não só Deus permitiu, como Deus instituiu aquelas funções e Deus quis que aquela pessoa estivesse lá, né? Mesmo eu sei que hoje tem pastores ruins, mas é da vontade de Deus. Eu não vou discutir aqui o termo vontade de Deus, porque também ele é interpretativo. Agora, cabe a nós ter, primeiro, paciência, ter reflexão, e de maneira alguma isso é sinônimo de aceitar. De maneira alguma esse é sinônimo de cair no erro, não é? Muito pelo contrário, a gente tem, não só na Bíblia, mas na história, muitos exemplos de objeção por questão de consciência, não é? De falar, olha, o que eu estou lendo, o que eu estou entendendo, ele é um pouco diferente. Vamos analisar melhor, entendeu? Aqui eu sei que vai envolver várias outras coisas. É bem complicado, porque envolve, por exemplo, nossa proximidade, envolve ego, envolve orgulho. Eu vou dizer porque eu prego. Eu estava pregando semana retrasada. Ninguém vai gostar de ser corrigido na pregação. Então envolve muito amor, envolve saber falar a verdade e mostrar que se preocupa, né, com a pessoa e com a verdade. Que você não quer fazer uma em detrimento da outra. Qual que é o maior problema hoje? Às vezes, porque nós gostamos da pessoa, nós deterioramos a palavra. E o que se tem, às vezes, no meio reformado é o contrário. É o cara, porque ele valoriza a palavra, ele deteriora todo mundo. Acaba com qualquer um, né? Esse é o motivo de eu não gostar de vários pastores presbiterianos. Eles, na sua posição, querendo defender a verdade, porque, na verdade, estão defendendo o que eles pensam, eles deterioram pessoas. Eu já vi pastor presbiteriano falando mal do Hernandes Dias Lopes, cara que não faz nenhum terço do que o Hernandes faz. O Hernandes, vou ter minhas diferenças teológicas com ele, com certeza, né? Mas sim, é inegável que tem mais de 900 mil acertos do que um erro ou outro, uma divergênciazinha. Então, ah, quando nós até conversamos com nossos pastores, isso pode ser um argumento. Mostrar que eles têm acertado muito mais, mostrar que tem lados muito bons e pontos para se ajustar, né? O que talvez muitas vezes vai faltar para eles é isso aqui, Oslane. Eles não veem que eles estão interpretando a Bíblia, que eles estão com uma reflexão talvez que não é crítica, ou com uma reflexão que é condicionada pelo que eles gostam, pelo tempo deles, por uma visão de mundo, não é? O que a gente percebe aqui com todo respeito, irmãos, muitas dos pentecostais, é que eles são muito mais influenciados e refletem a partir das coisas que são construídas no meio pentecostal do que na Bíblia. Mas ainda assim, o irmão pentecostal nunca deixa de reafirmar o solo da Escritura. Então, o que a gente vai ter que trabalhar ali com esse irmão pentecostal? E o caso oposto também é verídico por irmão reformado, né? Que esses princípios aqui, eles partem daqui. E que esses princípios que eu quero almejar, que eu creio ser tão valiosos, que vão vir de reflexão, eles vão exigir interpretação. E no final nós vamos chegar lá para ver quais são esses princípios interpretativos. Amém, pessoal? Dúvidas? Aproveita. Questão, agora é a hora. Fala, Sérgio, pode falar.
Pode abrir o microfone, ou se quiser pode estar, Sérgio, fica à vontade. Oi, boa noite. Alô? Alô? Alô, tô ouvindo? Não, é que aquele livro, o Drama da Doutrina, está em oferta, tá com bom preço lá na Amazon. Dá uma dica. Alô? Oi, será que é esse aqui, o do Von Hooser? Isso, Deixa eu pôr na tela para ver se os o irmãos veem. drama da doutrina. Drama das Escrituras, Kevin Van Hooser. Positivo. Ah, ele tem, o irmão sabia que o Van Hooser, não, o Drama das Escrituras é do Craig Bartolomeu e do Gorin. O Drama da Doutrina que é do Van Hooser. E, ó, o Van Hooser, eu nem vou trazer ele aqui para os irmãos, porque a gente, inclusive, teve ele como objeto de estudo no mestrado. O Van Hooser, ele tem uma abordagem, que é o que você está vendo ali, canônico-linguística, que ela está sendo considerada revolucionária, né? Não vou nem conseguir entrar aqui nos irmãos nessas aulas, porque é muito, em alguns temas revolucionário e outro muito polêmico, mas o Van Hooser, ele está com uma teoria muito, digamos assim, convincente, mas também bem controversa sobre as questões hermenêuticas e filosóficas. Ele é um cara de calibre alto, né? Ah, se alguém já conhecia aqui o Van Hooser, né, é muito bom ler ele, e para quem não conhece, não tem ideia de como nós temos um cara atual, que é incrível, é um pensador incrível, né? Junto com ele, hoje em dia, eu acredito que o John Piper, assim, são dois caras que tá fácil, fácil no top 3 ou no top 5 aí de pensadores cristãos. Quer ver? Eu acho que ele escreveu um livro, inclusive, que ó, o Van Hooser lançou esse livro agora no final do ano. A gente estava falando desse livro lá no mestrado, Mini Hermeneutics, né, que vão traduzir para o português, não está traduzido como hermenêutica pura e simples. Né? Ele vai ser traduzido. Obviamente, ele tem aqui uma referência, tá vendo? Ó, ao C.S. Lewis, que é cristianismo puro e simples. Né? O que o Lewis tenta fazer lá no cristianismo puro e simples? É definir os temas essenciais ali, o que é a fé cristã. O que o Von Hooser está fazendo aqui no Miriam Hermeneutics? É justamente mostrar. E ele vai fazer isso, e aí que você vê que o cara é fantástico, né? Apesar de a gente não ter que adorar homens. Como que aquela passagem da transfiguração de Jesus, sabe aquela passagem da transfiguração no monte? Jesus, Moisés e Elias, os três, saem os dois só para Jesus. Como aquilo nos ensina a ler a Bíblia de forma teológica. Então, assim, um autor incrível, né? Mas vou ser bem sincero aqui. Com certeza ele é super recomendado aos irmãos, com certeza. Porém, para ser bem sincero aos irmãos, o Van Hooser, ele com certeza sim, não é tão simples. O Wellington perguntou se eu acho que ele é um dos melhores. Com certeza, hoje ele é. Com certeza. Quem estuda mais filosofia vê muito mais, né? Tem um autor que é o Paul Ricoeur, que é um cara muito, mas muito cabeçudo. O cara é crânio em filosofia e também nessa questão de hermenêutica. E o Van Hooser sobe, digamos assim, o ombro do cara e traz para a nossa questão aí, nossa linha que é teologia filosófica. Muito bom. O Van Hooser, muito bom para se
Se lê, com certeza. Mais alguma questão? Dúvidas? Não? Então é isso. Não nenhuma. 2, 3. Quero agradecer, irmãos. Muito obrigado. Estamos só começando, hein? É só o começo. Tem muita coisa boa para vir pela frente. Comenta lá no grupo, chama a galera. E eu queria fazer um convite. Não, não sai, não vai embora ainda. Eu quero fazer um convite especial, irmãos. A gente tem a ideia aqui com o pastor Arce de fazer o grupo Crescer Teologia Fácil. Divulga, por favor. Se puder, tira um printzinho, põe lá na internet, no Instagram, no Face, chama amigo, chama o pessoal. Mas quem puder, né, de todo o coração a gente pede para ajudar a apoiar, tá bom? O pastor Darcy, ele vive do pastoreado e também daqui, e ele tem um projeto muito bacana, se dizer que ele está procurando cada vez ter uma voz mais ativa, mais relevante, que seja cristã e bíblica no nosso tempo, e você, como nosso irmão, pode ajudar nisso, tá bom? Quero te convidar a contribuir com isso, amém? Agora sim, recado dado, Deus abençoe a todos, tamo junto, até próxima semana. Tchau.